Minha diretoria, ao que tudo indica, Dorival Júnior é o bola da vez na seleção brasileira, comandada pelo péssimo Edinaldo. Mas vamos lá. Eu vou tentar falar pra vocês o que eu entendo desse cenário todo. Porque é muito fácil e muito superficial a gente chegar aqui e falar assim, o Edinaldo tem que ir, o Dorival tem que ir, o Dorival não tem que ir, tem que escolher o Edinaldo, não tem que ir. Então, são duas coisas. Primeiro, a escolha da CBF. Eu não concordo com o nome do Dorival Júnior e vou dizer por quê. Primeiro, com o maior respeito ao Dorival, acho ele um bom treinador, e quando eu falo bom treinador, não tem nenhum tipo de maldade depreciativa aqui no trabalho dele. Não é aquele cara que fala, faz um arroz com feijão, é isso que eu penso. Mas o arroz com feijão, cara, não significa que ele seja ruim. Significa que ele é um cara que ele não é nenhuma revolução tática, mas ele é bom. Significa que ele não é nenhuma revolução de método de trabalho com o elenco, mas ele é bom. Significa que ele não é nenhum paizão, mas ele é bom no relacionamento com os jogadores. Significa que ele não é nenhum gênio da comunicação, mas ele é bom com a imprensa. Ou seja, ele faz tudo bem. Mas ele não é uma revolução em lugar nenhum. Ou seja, o Dorival não tem, até aqui na carreira dele, ele não tem uma carreira brilhante. Ele tem uma boa carreira, ok? Por que eu digo isso? Porque a seleção brasileira, para mim, é lugar para brilhante, não é lugar para carreiras boas. Até antes de chegar no Flamengo e assumir durante aqueles 3, 4 meses vencedor, o Dorival era treinador do Ceará. Então, né, vamos combinar que aqui não está se citando uma carreira de regular grandeza e conquistas e chegadas em decisões constantes, etc. Esse não é o caso. O Dorival é um bom treinador do futebol brasileiro. Ele não é um treinador que, se o futebol brasileiro acabasse hoje, ele não estaria na lista dos principais nomes do futebol brasileiro. De modo que eu não acho que seja justo você colocar o Dorival. Agora que o Cuca tem um papel com absolvição, que é uma coisa para um outro vídeo, etc., com a anulação do processo e tal, que eu repito, nós vamos falar disso no outro vídeo, o Cuca, em tese, está liberado para trabalhar. O Cuca tem, nos últimos anos, brilhantismo. Na última década do Cuca, ele tem brilhantismo. O Renato tem brilhantismo na última década dele. Talvez você não goste da figura, são outros 500. Vai buscar um treinador estrangeiro, etc. Cara, são outro papo. Hoje o que nós temos na mão, pelo jeito, né, com o não do Ancelotti, é você ir buscar um treinador brasileiro. Os melhores do Brasil, por merecimento nos últimos anos, são os melhores treinadores do Brasil nos últimos 10, 15 anos, são Renato, Cuca e Tite. O Tite acabou de sair, o Cuca tá nessa situação difícil. Eu não sei exatamente qual é a visão da CBF em relação ao Renato, eu realmente não sei. Sei que é mais um ano que termina que o Renato faz um puta de um trabalho, o que não significa que o Renato vá se adequar a uns jogadores europeus, estilo europeu, etc. O que também não significa que o Dorival vá, ou que o Diniz ia dar certo ou errado, ou que o Ancelotti ia resolver. Meu irmão, tudo isso é uma aposta, a gente não sabe, a gente tá falando de futebol, né? A gente não tá falando de uma pecinha que a gente coloca aqui, funciona ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, relacionamento humano, etc, etc. Não vou mudar de ideia, que eu acho que o Tite fez um grande trabalho na seleção. Mas o Brasil, meu irmão, o Tite não tem culpa do erro da seleção brasileira contra a Croácia, não tem culpa dos erros da seleção brasileira contra a Bélgica, foram erros individuais, erros de bobagem de jogador, eu não condeno o Tite por isso, acho que o time foi bem montado. E nesse momento, você tem algumas opções engraçadas, né? Você fala assim, poxa, mas a seleção brasileira, Rica, já chamou o Dunga, já chamou o Leão, por que não pode chamar o Dorival? Não. Primeiro porque eu não concordo nem com a convocação do Leão, nem com a do Dunga. Então eu tô coerentemente não concordando com isso. Mas tem um porém. Quando você chama o Dunga ou quando você chama o Leão, você tá chamando pelo menos, que é quando a Alemanha chamou o Klinsmann, etc, etc. Você tá chamando um cara que ele conhece futebol, ele pode não ter uma vasta experiência como treinador, mas você tá colocando um cara com uma puta de uma identificação com aquela camisa. Com um puta de um histórico dentro do futebol. Com uma puta de uma liderança como jogador. Com uma puta referência como o Dunga, por exemplo, que é campeão mundial e ele que levantou a taça. Ele é o capitão de uma Copa do Mundo. Irmão, o capitão de um time campeão do mundo, brother, esse cara não. Esse cara dá aula de liderança em qualquer lugar, irmão. Então, tem ali um porém, que eu não coloco como a base da contratação, eu não faria, mas tem um porém ali que você tem que considerar. Quando você coloca um treinador como o Dorival, você está excluindo essa referência de mega vitorioso dos caras, tá? E ele, como jogador, não foi nada demais. Não foi um jogador absolutamente desconhecido. Então, por vários motivos, eu olho pro Dorival e falo, caralho, será? Será que o arroz e feijão ali, aquela coisa, vai ser... Não sei, sinceramente eu não sei. Eu não contrataria, mas quero demais queimar minha língua se o Dorival for o treinador da seleção brasileira. Quero que ele vá lá e ganhe a Copa do Mundo e eu esteja mega errado e o Dorival só tenha estado na hora errada, no lugar errado, o que muitas vezes também acontece na carreira de vários profissionais. O Dorival pode ter um cara que pegou só times ali para apagar incêndio e tal e nunca teve a oportunidade, né, de trabalhar calmamente como tem no São Paulo agora, etc. Mas, de fato, eu realmente não acho que o Dorival Júnior seja um treinador nota 8, 9. Eu realmente não acho isso. Que também não acho que ele seja um treinador nota 5, tá? Rica, mas o Dorival deve aceitar? Deve. Deve aceitar. Porra, mas essa zona na CBF... Meu irmão, é a seleção brasileira.
Claro que o Dorival não pode ser burro de chegar lá e fazer um negócio sem multa. Ele tem que fazer uma garantia. Quanto custa, Dorival, para você correr o risco de largar o trabalho no São Paulo e amanhã entrar um presidente novo da CBF e te demitir? Qual é o valor para você não se importar com isso? 30 milhões de reais, bota na multa. Tá combinado. Combinado não sai caro. Né? Então, se mudarem de ideia e quiserem te demitir, qual é o valor para você não ficar chateado e achar que não valeu a pena? Ah, é 30 milhões? Bota 30 milhões de multa. Pronto, Dorival. Segue teu caminho, vai tentar na seleção brasileira. Não tem nenhum argumento, nem eu mesmo como São Paulino, não tenho nenhum argumento para dizer para nenhum treinador, nem pro Renato no Grêmio, nem pro Dorival no São Paulo, nem para treinador nenhum em lugar nenhum, que você deve recusar a seleção brasileira. Na minha opinião, o treinador do Real Madrid deveria largar o Real Madrid para assumir a seleção brasileira. A seleção brasileira é a camisa mais forte do mundo e o maior título que você pode ganhar é ser campeão do mundo pela seleção brasileira. Ganhar a Champions pelo Real Madrid não é tão grandioso quanto você ganhar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então, se eu fosse o Guardiola, eu iria, enfim. Eu acho que qualquer treinador deveria querer o topo do futebol, que é a camisa da seleção brasileira. Eu sei que uma molecada hoje em dia já não pensa assim e tal, mas pra mim é diferente, porque eu tô citando a história, não tô citando o momento, nem a cabeça da molecada, nem da velharada. A história é essa. E eu acho que qualquer treinador, qualquer profissional que for solicitado pela seleção brasileira, tem que ir para a seleção brasileira. Eu acho que não depende. Mas isso pode interferir? Cara, pode só nessa questão da demissão, tá? De entrar um maluco novo lá e falar não quero e trocar o treinador. Do contrário, irmão, o peso que o Dorival vai ter no São Paulo é o mesmo da seleção brasileira. Se ele perder 5, 6 jogos, ele vai rodar. Ah, mas então fica no São Paulo. Por quê, Dorival? Se você perder os 5 jogos da primeira fase da Libertadores, você vai rodar também. Então esse papo de torcedor, de não, veja aqui você tem estabilidade, não tem. O treinador de futebol não é idiota, ele já foi mandado embora de todos os lugares que ele passou. Ele sabe exatamente que se ele perder 5 jogos do São Paulo, ele vai pra rua. E se ele perder os 5 jogos da seleção, ele vai pra rua. Então, essa balela de segurança, de estabilidade, isso é uma puta balela, né? E aí vai muito da personalidade do cara. Você quer jogar um all-in e tentar o grande sonho da vida de todo treinador, que é dirigir uma seleção brasileira, ou você quer ficar mais estável aqui, num lugar onde você já conhece, o trabalho já tá em andamento e tal. Vai de você. Pra mim, não tenho nada maior do que a seleção brasileira. Vocês sabem que eu penso isso. Eu acho que não se nega um trabalho na seleção, porque ali a gente tá falando de resultado de futebol. Essas questões políticas, elas interferem até a página 2. Treinador ganhando não cai em lugar nenhum. Jogador fazendo gol não vai pro banco. Isso é fato. Isso é futebol. E isso não tem diretor, não tem política que possa mexer. Então, confia no taco. Vai, pega a seleção, ganha os próximos 4 jogos. E tá tudo certo. Ninguém vai mandar embora nem fudendo se a seleção brasileira estiver jogando bem, rendendo e fazendo gol. Então, é isso. Essa parte eu não consigo atrelar tanto a política, porque no final das contas a gente sabe que é exatamente como qualquer clube. Perdeu, tá fora. Se não perder, continua e segue o trabalho.